Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos sempre ao vivo, levando até você muito mais informação e interatividade, né? 98170-1434, esse é o WhatsApp do Hora Geral. Através do WhatsApp, nós temos aí uma participação, um relacionamento respeitoso, né? Se você quer fazer uma denúncia, quer mandar uma foto, quer, por que não, mandar um alô especial ou os parabéns para alguém que esteja completando mais um ano de vida, tudo isso é possível através aqui do Hora Geral. Deixa eu comentar rapidamente, teve um telespectador que ontem fez um desabafo, ele escreveu no WhatsApp, né? Eu vou até preservar o nome dele, porque ele não autorizou, né? E ele fez um grande desabafo a respeito do momento que nós estamos passando. Aí eu falei para ele, faça um vídeo e desabafe os seus sentimentos sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que lhe incomoda quanto cidadão. Ele falou, tá bom, eu vou pensar. Óbvio que até o momento ele não fez o vídeo. Aonde que eu quero chegar, amigos do Hora Geral? Quando existe uma participação num programa ou através das redes sociais, é importante o posicionamento do nosso público, né? Eu, como jornalista e apresentador, estou aqui para comandar e dar as notícias e, por que não, opinar segundo o meu pensamento, que pode ser que não seja o seu pensamento. Por isso que nós colocamos o nosso WhatsApp à sua inteira disposição, no 98170-1434, para que haja esse tipo de interatividade. Tá certo? Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com o professor Alex Salim, ele é especialista em direito penal e ele vai explicar a punição do desembargador o Siqueira, aquele que não queria usar máscara na praia e que rasgou uma autuação do Guarda Civil Municipal na cidade de Santos, aqui em Santos. Além disso, hoje é quarta-feira, é dia do Seguro Geral com o Paulo Sérgio. E olha, o Paulo Sérgio, como corretor, ele vai responder uma indagação de uma telespectadora que fez a pergunta através do WhatsApp, o 98170-1434. Vamos mostrar também, né, um atropelamento de uma pessoa que estava na calçada, mas ela foi atropelada por um dos bandidos que estavam fugindo numa perseguição junto com a polícia. Bom, esse e outros assuntos a partir de agora aqui no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Ah, não posso esquecer, no finalzinho do Hora Geral, temos também uma chamada da Banda Impacto, né? A Banda Impacto vai estar lançando o seu novo clipe sexta-feira, mas antes eles dão uma palhinha aqui no Hora Geral, tá certo? Começando a Hora Geral de hoje com um acidente que aconteceu na Via Anchieta, ou seja, mais um acidente. É uma rotina esses acidentes que ocorrem na Anchieta. Pode colocar na tela, Fábio. Isso tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira e você tem imagens aqui no Hora Geral. Na manhã de hoje, segundo a Ecovias, um caminhão que apresentou problemas mecânicos bateu na traseira de um ônibus de viagem na entrada de um túnel na pista norte da Anchieta, próximo ao quilômetro 48. Após o impacto, o caminhão acabou batendo de frente com a parede do túnel, como você vê nas imagens. Os passageiros do ônibus ajudaram o motorista do caminhão a ser retirado das ferragens. Uma das faixas da via precisou ser bloqueada e foi liberada por volta das 9h20 da manhã desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido, mas as imagens mostram o grande número de pessoas. Douglas, de onde que surgiram essas pessoas? Bom, essas pessoas elas estavam no ônibus, né, que se envolveu com esse acidente, né? Com essa batida e acabaram retirando, o motorista, retirando o motorista que ficou preso das ferragens. Amigos, se você acompanha o Hora Geral, se você já me acompanhava no Balanço Geral, quando eu fazia, se você me acompanha quando eu era noticiarista do Telejornal Opinião, por que eu estou resgatando esses programas? Porque desde a década de 90 a gente vem reclamando da Anchieta, que é uma rodovia que foi entregue na década de 50. Houve a modernização dos veículos pesados, mas não houve a modernização de uma rodovia. Esses acidentes na Anchieta são acidentes recorrentes. O que significa? Toda hora está acontecendo acidentes como esse, colocando em xeque quem? Quem paga o pedágio, o motorista.
né? As pessoas que se utilizam desse sistema. É óbvio que acidentes eles existem nas rodovias, mas com tanta constância, sinceramente, eu não vejo como existe aqui na Anchieta. Quem que tem que se debruçar com esse tema e tentar dar uma solução? O governo do Estado, os nossos representantes, né? Quem são os nossos representantes? Os representantes da Assembleia Legislativa, pela proximidade com o governador de São Paulo, o governador João Dória, né? Chamar, né? O Condesb poderia chamar os deputados que foram eleitos aqui na região e que, nem retornaram aqui para que haja aí talvez uma parceria público-privada, ou seja, alguma alternativa para uma rodovia menos perigosa para quem mora aqui na Baixada e para quem vem da capital ou das cidades do interior, por exemplo. E olha, amigos, o que nós temos aqui? O maior porto da América Latina. Então, a quantidade de caminhões é algo que vai ser sempre constante e há necessidade de uma rodovia mais segura. Então, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, tá certo? Bom, vamos continuar com esse tema aqui no Hora Geral nos próximos programas. Vamos mostrar, olha, um atropelamento. O Fábio já está colocando na tela, um dos bandidos acabou atropelando um pedestre. Olha só esse rapaz aí, ele está na calçada, olha o carro. Oh, meu Deus do céu! Ô, Douglas, onde é que foi isso? Pode colocar na tela, Fábio. Isso aconteceu, meus amigos, e a imagem é forte e real. Observe que o pedestre ele está na calçada, né? Ou seja, um bandido estava fugindo da polícia em alta velocidade quando atropelou um pedestre que estava na calçada. De acordo com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente a Diesel na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, o criminoso foi abordado por policiais que averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas. Esse seria o motivo da fuga. Ainda de acordo com a Diesel, logo após o fato, o suspeito bateu em um carro e acabou preso. O pedestre foi socorrido pelos policiais que acionaram o SAMU. O homem foi encaminhado a uma unidade de saúde de Registro. O criminoso foi preso em flagrante com porções de maconha e autuado por tráfico de drogas, lesão corporal e ainda fuga. Mas, Douglas, lá o registro não é tranquilo? Não é, lá no Vale do Ribeira não é tranquilo? É tranquilo, mas mesmo assim a criminalidade se instala. Olha só, olha, meu Deus do céu, derrubou, atropelou literalmente. Ainda bem, a imagem é mais forte do que o resultado, né? Foi apenas ferimentos leves. Mas você observa através do vídeo, né, a alta velocidade que o carro vem, perde o controle, o motorista perde o controle, né? Acaba subindo na calçada e atropelando. Essas duas mulheres foram, olha lá, esse é o rapaz lá na calçada. E ele não sabia para onde ia, ou seja, porque ele viu que o carro estava vindo em alta velocidade e acabou sendo atropelado. Isso aconteceu em Registro e este é o Hora Geral, levando até você muito mais informação. De Registro, vamos até a cidade de São Vicente. Uma quadrilha roubou uma joalheria. Olha só o que eles fizeram. São Vicente, aqui no Hora Geral, pode colocar na tela. Isso tudo aconteceu na cidade de São Vicente na madrugada de segunda-feira. Prestem bem atenção. 4 ladrões invadiram e furtaram uma relojoaria que fica na Rua Martim Afonso, uma das principais ruas de São Vicente. A ação ocorreu de madrugada e durou cerca de 4 horas. Vitrines de monstruário foram quebradas, objetos de escritórios revirados e o cofre arrombado. Praticamente todas as mercadorias da relojoaria foram levadas. Os ladrões ainda deixaram marcas de sangue no caminho, proveniente de cortes ao mexer no material em meio aos vidros quebrados da vitrine. O caso foi registrado na delegacia sede de São Vicente. A quadrilha ainda não foi identificada e a polícia segue investigando o caso. Ô Douglas, eu vi uma movimentação aqui no meu bairro. Eu acho que tem a ver com relação a esse furto nessa joalheria. Como é que eu faço? 181, Disque Denúncia. Através do Disque Denúncia você não precisa se identificar e pode ajudar a polícia na investigação. Você vê que as ocorrências policiais, mesmo neste período de pandemia, ela está acontecendo em todas as cidades. Ou seja, muito trabalho que a polícia está tendo. Por falar em polícia, eu vou continuar com a Polícia Civil. A Polícia Civil acabou aí deflagrando uma operação e aí uma operação que trouxe grandes resultados, como você está vendo aqui na tela do Hora Geral.
olha a quantidade de maquininhas, olha a quantidade de equipamentos eletrônicos. Falou, Douglas, que equipamentos são esses, hein? Você podia explicar pra gente? Lógico que eu vou explicar. É mais uma operação da Polícia Civil, né? Que realiza a primeira etapa da investigação contra crimes patrimoniais aqui na cidade de Santos. Policiais do 3º Distrito Policial de Santos deram início à primeira etapa da investigação que tem o objetivo de identificar uma associação criminosa especialista em aplicar golpes financeiros. A investigação, amigos do Hora Geral, começou quando vítimas procuraram a delegacia de polícia narrando que receberam ligações supostamente feitas pelas instituições bancárias, as quais solicitavam a entrega do cartão de crédito delas a um motoboy. Esse entregador buscava na residência da vítima esses cartões sob a alegação que os problemas bancários seriam resolvidos e um novo cartão seria enviado no mesmo dia. Na tarde de ontem, os policiais foram até um hotel localizado no Gonzaga, em Santos, e apreenderam, como você está vendo na foto, em um dos quartos utilizados pelos criminosos, 22 máquinas de cartão de crédito e anotações das movimentações financeiras dessa associação criminosa. Um homem de 29 anos estava no quarto no momento da apreensão dos objetos e está sendo investigado a sua participação nos crimes. 5 vítimas já foram identificadas e ouvidas pela pela delegada de polícia, né? A delegada Edna Pacheco. Informações que auxiliem nas investigações podem ser realizadas de forma anônima. O que significa? É o Disque Denúncia, é 181. Ô Douglas, eu acho que eu recebi um telefonema como esse. Eu acabei dando até o meu cartão de crédito para o motoboy que passou aqui. Procure a polícia. A identificação desses golpes vai chegar ao responsável. E nós já colocamos aqui no Hora Geral vários alertas, né? Ou seja, ligação. Teve até uma pessoa, uma telespectadora, inclusive conhecidíssima aqui em Santos, ela caiu no golpe e perdeu 30 mil reais. Porque na mesma maneira que ela recebeu uma ligação dizendo que efetuaram uma compra no seu cartão, ela anotou um número, ligou para esse número para bloquear o cartão e quando ela pensou que estava falando com alguém do banco, a pessoa pegou o número do cartão dela e o código de segurança e tiraram da sua conta 30 mil reais. Esses golpes estão acontecendo em muito e a Polícia Civil está à frente, ela está pronta para prender esses irresponsáveis, né? Essas pessoas que estão dando golpe. E você viu, né, que eles estavam dentro de um hotel no Gonzaga e foi encontrado, põe na tela de novo, olha a quantidade de maquininhas. Todas essas máquinas eram para fazer transações, né? Para que as pessoas perdessem, né? Muitas pessoas acabaram perdendo até o pouco que tinha ou as suas reservas financeiras. Este é o Hora Geral e você acompanhando as notícias daqui, da nossa região, do estado, do Brasil e também do mundo. Ó, se lembra daquele desembargador, isso, né, Valentão, que peitou os 2 guardas civis, esse mesmo que está no fundo ali, ó, que rasgou a autuação, né? Diz que falava em francês, né? Dando um péssimo exemplo como cidadão, não vou entrar no cargo que ele hoje ocupa, ele sofreu uma punição. Você vai saber qual é essa punição e vai saber também do professor Alex Salim, mas depois do intervalo, o que significa o fato dele ser punido e ainda continuar recebendo salário. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já já com Hora Geral. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Daqui a pouco, hoje é quarta-feira, é dia de seguro geral. Você que tem dúvidas com relação às várias modalidades de seguro, o meu amigo Paulo Sérgio, corretor de seguros, vai tirar as dúvidas dos nossos amigos telespectadores e internautas, inclusive de uma telespectadora que fez uma pergunta através do WhatsApp, o 981 70 14 34. Mas eu tinha falado no bloco anterior que o assunto agora é com relação à punição do desembargador Siqueira, assim como ele ficou conhecido, né? Esse que o Fábio está colocando na tela. Só para que você tenha uma ideia e possa relembrar esse assunto que teve uma repercussão nacional, o Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade abrir procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira.
esse que você vê na tela, ele será afastado das funções até o fim do processo. Bom, quem vai nos explicar melhor a respeito das possíveis punições ao desembargador é o professor Alex Salim. Por quê? Porque sempre tem uma dúvida, professor Alex Salim e amigos do Hora Geral. Ele foi punido, tá? E o que significa? Então ele vai ficar afastado das suas atividades como desembargador até que seja julgado. O que vai acontecer com ele? Isso. E o salário dele vai ser cortado para que ele só possa receber se de repente for inocentado? É isso? Não. Mesmo enquanto durar essa investigação e o que vai ser apurado com relação à punição definitiva, ele vai continuar recebendo. E é aí, professor Alex Salim, que a população às vezes se sente indignada. Indignada pelo comportamento do desembargador. E mais ainda, que apesar de tudo, ele continua recebendo salário. E é um poupudo salário. Boa noite, professor Alex Salim. Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Bem, Douglas, para a gente poder entender essa questão aí da punição a desembargador, magistrado, eu preciso explicar rapidamente o conceito de vitaliciedade. Vitaliciedade é uma garantia constitucional que os juízes, os magistrados, desembargadores, ministros, né, ou seja, aqueles que têm jurisdição, o poder de dizer o direito, têm essa garantia constitucional de independência. A vitaliciedade, ao contrário do que alguns pensam, não é um privilégio. Ela garante o quê? Que o juiz não sofra pressões políticas, não sofra pressões administrativas para decidir de uma forma ou de outra. Então, dentro do mundo jurídico, o que se diz é que a vitaliciedade, na verdade, é uma garantia da sociedade, que o juiz tenha essa independência, que ele possa julgar sem sofrer pressões, ou seja, ele vai decidir de acordo com a sua consciência, de acordo com as leis que estão postas e as provas que chegam até ele ali no processo. E o que significa a vitaliciedade? Nada mais é do que impedir que o juiz seja demitido sem que haja uma sentença judicial. Os outros servidores públicos, eles podem perder o cargo, serem demitidos por decisões administrativas. É instaurado um processo disciplinar, que é um processo administrativo, ele é julgado e ele pode perder o cargo. No caso do juiz, só através de sentença com trânsito em julgado, ou seja, não pode mais, não cabe mais recurso. Agora, quais são as penalidades previstas para um magistrado? Bom, existem várias penalidades, e a que mais a gente se fala, né, é a aposentadoria compulsória, né, ou seja, ele vai para a aposentadoria contra a vontade dele, recebendo os proventos proporcionais, ou seja, se ele já tem tempo de aposentadoria integral, ele vai para a aposentadoria recebendo o todo. Se ele ainda não tem, imagine que é um juiz que tem 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, ainda tem tempo para chegar até a aposentadoria, ele vai receber esses vencimentos de forma proporcional. E mais também, existe a possibilidade do juiz ser demitido, né? Aí são faltas mais graves, quando, por exemplo, ele pratica um crime, ou quando ele exerce atividade político-partidária, ou quando, por exemplo, ele exerce uma outra atividade que não seja a magistratura, porque o juiz é proibido, né? É uma das carreiras que sofre mais restrições, ele não pode exercer nenhuma outra atividade que não seja a magistratura, salvo a docência, salvo ser professor, né? Então, veja, a vitaliciedade ela é uma garantia constitucional. E agora, quando aqueles elementos, aqueles indivíduos dentro da magistratura que abusam, né, que praticam condutas inadequadas, até mesmo ao comportamento que se espera de um magistrado, ao decoro que se espera de um magistrado, existe um espectro de sanções que ele pode sofrer, tendo como as mais rígidas aí a aposentadoria, né, colocar em disponibilidade, ele ficaria ali sem atuar como magistrado, e até mesmo a demissão em casos muito mais graves. Mas sempre através de decisão, de sentença judicial. No caso do juiz de primeira instância, ele é julgado pelo tribunal de segunda. No caso do desembargador, né, eu estou dizendo em termos de perda do cargo, né, ele vai ser julgado sempre por instância superior. E hoje nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que também é um órgão que ele está, vamos dizer assim,
ele é suprajudiciário, ele está ali justamente para analisar a conduta dos magistrados. Então, é óbvio que a magistratura ela não coaduna, ela não deseja ter nos seus quadros elementos que se comportem não como se espera, né, de um magistrado, com toda a sua responsabilidade de decidir a vida das pessoas, o seu comportamento reto, a sua retidão, enfim. É assim que funciona, mas guardem, a vitaliciedade hoje ela não é encarada como um privilégio, e sim como uma garantia de independência do magistrado. Legal? Um grande abraço aí, Douglas, e todos os seus ouvintes, e uma ótima semana a todos. Obrigado, professor Alex Salim. É óbvio que eu sei que uma grande parte do meu público, telespectador, não concorda com essa vitaliciedade, mas é algo que está na Constituição, que ampara, por exemplo, os desembargadores. O que o professor Alex Salim falou e eu subscrevo é o seguinte, ou seja, eu assino embaixo, é que o exemplo deveria partir dele, né? Quanto uma figura pública, quanto uma figura que conhece as leis, né? O próprio ministro Humberto Martins fez uma revelação, um desabafo, né? Que ecoou como se fosse de todos os brasileiros. A lei não é para um grupo ou meia dúzia de pessoas. A lei é para todos. Todos. Este é o Hora Geral, bom, do Brasil, aqui da região metropolitana do estado de São Paulo, vamos até a Índia. Nós temos imagens que percorreram o mundo e o Fábio já está colocando na tela um salvamento. Preste bem atenção nesta criança. Você está vendo aqui no Hora Geral e eu vou explicar o que aconteceu. Um menino de 4 anos de idade foi retirado com vida dos escombros de um prédio de 5 andares que desabou no oeste da Índia. O resgate aconteceu 20 horas após o desabamento. A tragédia ocorreu em Mahat, uma cidade industrial na Índia. Segundo a agência Reuters, 2 pessoas morreram. Ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura. Os serviços de emergência já localizaram 76 pessoas, mas ainda há mais de 10 desaparecidos. E essa imagem que percorreu o mundo, uma criança que depois de 20 horas, com 4 anos de idade, conseguiu sobreviver. A imagem é forte, né? Graças a Deus. Imagina o que passa na cabecinha dessa criança, né? Mas ela conseguiu ser localizada e sobreviveu mais de 20 horas sobre os escombros. Isso é na Índia. Da Índia nós retornamos aqui para a cidade de Santos. E hoje é quarta-feira, dia de seguro geral. Vou conversar com meu amigo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, antes de mais nada, boa noite. Eu fiquei sabendo que você, inclusive, vai responder a indagação de uma telespectadora do Hora Geral. É isso mesmo? Boa noite, Paulo Sérgio. Olá, Douglas Gonçalves. Boa noite, meu querido amigo. Olá, amigos que assistem o programa Hora Geral. Douglas, hoje nós vamos atender um pedido que recebemos via WhatsApp da Maria José. A primeira pergunta da Maria José foi a seguinte: houve um sinistro, né? Eu colidi o meu carro, abri o aviso de sinistro junto à seguradora, ou seja, comuniquei à seguradora sobre o fato e chegou a hora de eu escolher qual oficina devo levar o meu carro, né? Posso escolher qualquer oficina? É livre escolha? Sim, é livre escolha. Inclusive, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão de autarquia federal que fiscaliza e controla o mercado segurador, tá bem? Ali mesmo, se você acessar o site da SUSEP, você vai encontrar lá no seguro de automóvel que você tem sim livre escolha. Isso já faz muito tempo, tá bom? Porém, há um tempo atrás, isso era uma dificuldade muito grande, né? Dessas situações, a seguradora não deixava, sempre colocava a pedra no caminho, era uma dificuldade enorme para que isso acontecesse, a livre escolha. Porém, em 2016, né, isso é uma informação bacana também para a população, para os ouvintes dos telespectadores do Hora Geral, que é o seguinte: tramita no Congresso Nacional um projeto de lei justamente sobre este tema, a livre escolha de oficinas por parte do segurado em momentos de sinistro, é claro. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara em 2016, tá bem? Aonde que ele se encontra, né? Nós já estamos em 2020 e nada de virar lei, só vira lei depois que o Senado aprovar, apreciar e aprovar, e depois, posteriormente, sobre a sanção do presidente quando ele sanciona a lei, né? Aí vira lei, claro, quando ele sanciona o projeto de lei. Aí sim, eu espero que isso venha logo, né? Eu acho que nesse momento de pandemia que estamos vivendo,
Talvez isso tenha ficado um pouquinho para trás, um pouquinho não, um pocão, né, Douglas? Você sabe muito bem das dificuldades do nosso pessoal lá do Congresso Nacional, como é moroso certas coisas lá, e infelizmente ainda não foi aprovado, mas já passou pela Câmara, conforme eu falei, e isso é uma coisa muito boa para todo mundo, tá bom? Então você tem sim direito a levar o seu carro aonde bem entender, tá bom, Maria José? Agradeço a sua participação, muito obrigado. As suas perguntas foram muito bacanas, muito pertinentes e com certeza, com muito prazer, eu irei trazer as demais aqui no programa Hora Geral, nesse quadro Seguro Geral. Tá bom, Douglas? Obrigado. Muito obrigado, um forte abraço e eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros. Obrigado. Até quarta que vem, Douglas. Forte abraço. Até semana que vem, meu amigo Paulo Sérgio, ele que é o responsável do Seguro Geral como corretor de seguros. O que a Maria José fez através do WhatsApp, fazendo pergunta, você também pode perguntar. Qualquer dúvida de seguro, sobre seguro, mande a sua pergunta através do WhatsApp do Hora Geral. Bom, agora eu vou chamar meu amigo Júlio César, da banda Impacto. Eles vão estar fazendo o lançamento do novo videoclipe, parece que é sexta-feira agora. E eu quero já observar, ver um pouquinho desse videoclipe. Meu amigo, meu irmão Júlio César, é com você! É isso aí, amigo Douglas, amigos do Hora Geral, todos que acompanham com grande audiência. Eu sou o Júlio César da banda Impacto e a gente vai estar lançando nesta sexta-feira o nosso videoclipe, tá? Dia 28 agora, lançamento do videoclipe da banda Impacto, Rocha Fortaleza. Muito obrigado, Douglas, obrigado, pessoal, um abraço. Banda Impacto, eles que estarão lançando na próxima sexta-feira seu novo videoclipe. E você já teve aí uma palhinha aqui no Hora Geral. Um abraço, meu amigo Júlio César, e um abraço especial a todos da Banda Impacto, tá certo? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã tem mais. Quer interatividade? Quer participar? 98170-1434. Até amanhã. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.